O anime começa nos apresentando a capital deste mundo chamada The Labyrinth City e recebe esse nome por causa de quão parecida ela se parece com um labirinto. O narrador explica que embora Labyrinth seja conhecida por ser uma terra de oportunidades para as pessoas, também é um lugar muito perigoso, cheio de riscos e você nunca sabe o que pode estar esperando por você em cada caminho que você toma. Nos primeiros segundos somos apresentados a um cara chamado Nick. Nick é um renomado espadachim de guerra pertencente a um grupo popular de aventureiros chamado Masters of War, um clã bem conhecido de Labyrinth City. Nick também é nosso protagonista principal e ele nos explica que sua vida está em um ótimo lugar agora e tem a namorada mais linda que também sonha que ele e todo o seu grupo de aventureiros em breve alcançarão o mais alto dos postos, algo que ele deseja desde que se lembra. Mas de repente o líder de seu grupo chamado Argas expulsou Nick aleatoriamente de seu clã sem motivo. Aparente o MC ficou confuso e perguntou por que ele fez isso com ele, mas Argas deu desculpas ridículas de que ele lutou como um cachorro e que ele não traz o suficiente para a mesa. Nick ficou absolutamente arrasado e não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Explica como ele sempre admirou Argas como sua figura paterna, já que ele nunca teve uma enquanto crescia. Ele decide se encontrar com sua namorada para talvez animá-lo um pouco durante esse momento triste, mas como ele foi expulso da festa, ela diz a ele que eles podem muito bem terminar agora, pois ela não quer namorar um ninguém. Nick fica em silêncio absoluto na cafeteria por um tempo. Mesmo depois que ela foi embora, ele só percebeu que a garota estava com ele apenas pelo puro interesse de estar perto do grupo Masters of War, e tudo isso atingiu o protagonista como uma tonelada de tijolos e ele fez o que todo homem provavelmente faria e decidiu se trancar em seu quarto e se tornou um otaku solitário fantasiando sobre seu ídolo da internet chamado Agathe. Nick ficou obcecado por ela apenas para distraí-lo de sua própria realidade do que aconteceu alguns meses atrás e decide se tornar seu maior fã, dando todo o seu tempo e admiração a Agathe. Mas para entender por que ele se apaixonou por Agathe, somos levados de volta a momentos depois que ele foi abandonado por sua namorada. Então nós vemos o protagonista que continua sentindo um vazio no coração e não entenda por que todos o traem, especialmente Argas. Vemos outro momento entre Argas e Nick. Argas diz a Nick que o chutou porque acha que Nick pensa que ele é melhor do que ele e que Nick estava começando a assumir o papel de líder do grupo, o que deixou Argas furioso e queria impedir Nick de dar ordens aos outros. Mas enquanto o protagonista continua com o coração partido pensando nesses eventos do passado, uma linda garota de cabelo azul chega do lado de fora na chuva torrencial onde Nick estava sentado e ela tenta encorajar Nick a se animar e que há mais na vida do que isso. Ele diz a Agathe que essa foi a única coisa que o fez feliz, mas naquele momento ela lhe dá um ingresso para seu primeiro show e diz a Nick que ela é na verdade uma futura ídolo. Ele recusa a oferta de ir ao show dela, mas quando ela vai embora, ela promete que isso fará se sentir melhor. Depois que vemos Nick no evento torcendo por ela e ela se tornou seu mundo, pois é a única coisa que o tirou da mente de ser abandonado pelas pessoas que ele amou e agora finalmente ele encontrou outra paixão que ama. Ele também comprou vários brindes e produtos que eram vendidos no evento e cobre todo o seu quarto com itens de fãs e posters de Agatha, mas de repente Nick percebe que ficou sem dinheiro para comprar outras coisas de que precisa, como comida e roupas. E não pode mais viver em labirinto da cidade sem ser um aventureiro. Então ele decide aparecer no lugar onde todos os novatos aventureiros se encontrarão pela primeira vez e ele está em busca de criar um novo grupo. Mas Nick só quer que esse grupo ganhe dinheiro e volte a ser um fã solitário e babando por Agatha novamente, mas isso é algo que ele não admite aos outros. Quando entra, ele conhece um garoto de nível 1 e Nick tenta falar com ele, mas quando ele se aproxima dele, Argus estava falando dentro da cabeça de Nick e pode ouvir a voz do velho dizendo que não foi feito para ser um líder de um grupo de aventureiros e que ele é muito fraco e inútil para todos, o que faz Nick perder completamente o interesse em falar com o novato. Nesse momento, outro cara rouba o novato e ele se junta a outro grupo e Argus de alguma forma fez o pobre Nick parecer ridículo sem nem estar lá. Nick passou todo esse tempo ao longo do dia fazendo papel de bobo na reunião de novatos e Nick fica incrivelmente triste sabendo que não obteve algum tipo de sucesso na criação de um novo grupo e perdeu completamente sua autoestima e confiança devido às últimas palavras de Argus em relação a ele. O único desejo de Nick agora era se vingar de Argas, mas Nick acha isso incrivelmente difícil de fazer, pois não consegue encontrar outro grupo lendário como o anterior e não tem esperança de encontrar novos amigos.
Em vez disso, Nick apenas se senta sozinho com uma bebida e quer ficar sozinho enquanto no bar ele observa os outros celebrando seus novos grupos de aventureiros e tudo está ótimo para o resto das pessoas no bar. Mas logo depois mais 3 pessoas entram no bar e todos se sentam na mesma mesa que Nick, pois era a única mesa livre no restaurante. Foi uma situação bem estranha, pois nenhum deles realmente fala um com o outro, pois Nick percebe que eles não faziam parte de nenhum grupo ou do mesmo grupo. Além disso, Nick observa que um dos estranhos é uma garota de aparência misteriosa que tem uma bengala mágica com uma pedra preciosa. Ela parece bastante peculiar, mas sua presença irradia a sala e Nick explica como, de todos, ela se destaca como um polegar machucado. Ele começa a desenhar o seu próprio conclusões sobre quem eles são pode ser e começa com a garota que ele acredita ser uma mágica. Por outro lado, o outro membro do grupo é um clérigo que já está bastante bêbado e de acordo com Nick tudo indica que ele estava no clube pois ele ainda consegue sentir o cheiro de perfume feminino nele e ele parece profundamente triste. Então temos o terceiro membro que é outra garota e também faz parte da raça dragão tornando-a meio dragão e meio humana com isso. Descoberto, a garçonete traz mais bebidas para a mesa e naquele momento Nick pega sua bebida e decide fazer um brinde, mas é um brinde a si mesmo dizendo que ele não se importa com Arga e sua linda ex-namorada ou os bons e velhos tempos de ser um mestre aventureiro. No final de seu brinde ele bate a taça gritando alto que ele nunca mais confiará em ninguém, mas ao mesmo tempo ele fez isso. Os outros 3 sentados na mesa disseram exatamente a mesma coisa e Nick ficou chocado. O anime então nos dá um breve histórico sobre esses 3 outros personagens e por que eles não confiam mais em ninguém, assim como Nick, começando com a garota feiticeira cujo nome é Tana. Ela é uma garota fofa e de bom coração que está estudando como se tornar uma maga e isso é apenas um dia normal de treinamento de seus poderes. Mas após seu treinamento ela foi abordada pelo diretor da escola que a informa que, embora ela tenha dominado todos os elementos da magia, ela ainda é muito humilde e diz que ela deve se sentir orgulhosa de si mesma porque Tana se tornou a feiticeira mais poderosa de toda a escola. Então com isso Tana sai da escola naquele dia de muito bom humor e está satisfeita com tudo que conseguiu alcançar com sua feitiçaria. Depois disso ela vai para um restaurante próximo e pergunta à recepcionista se seu noivo chamado Alex já estava lá e a recepcionista disse que sim, mas também tenta explicar a Tiana como outra garota estava aqui, mas ela não ouviu, então Tiana decide não dar atenção ao que ela disse. Quando ela entra no local, lá ela viu seu noivo Alex que já está sentado com outra garota chamada Lynn. No entanto, Tiana se senta na mesma mesa e muito feliz diz a Alex que ela foi nomeada a melhor maga da escola e que ela foi a única que conseguiu lançar o feitiço de relâmpago em uma idade jovem. Mas Alex não presta atenção a isso e começa a mentir sobre seu próprio noivo. Ele conta a Tana que ouviu rumores sobre ela intimidar Lynn por ser uma plebeia e também acrescenta que Tiana aparentemente estava seduzindo os professores, ganhando assim notas e pontuações extras em seus exames e obtendo a aprovação do próprio diretor, o que irrita muito Tana, pois todas essas são mentiras descaradas inventadas por Alex. Ela pede a ambos que parem com tudo isso, mas Alex não escuta e ainda está tão bravo com ela e começa a dizer a ela que ele também se sente insultado devido a ela ser melhor do que ele em mágica, pois ela é apenas uma mulher. Meu Deus, esse cara deve ter um pacote pequeno, pois ele traz muita energia de pequena. Meu cara não consegue lidar com uma mulher de verdade. Mas sim, para resumir, Alex simplesmente não consegue acreditar que uma garota seja melhor do que ele em quase todos os aspectos e odeia isso sobre Tiana, especialmente porque é sua própria namorada. Então ele continua a abordá-la com esses rumores inventados e termina seu relacionamento com Tiana e diz a ela que está melhor com Lynn. Então descobrimos como Tiana e Alex ficaram noivos. Eles só ficaram noivos devido às relações familiares entre suas famílias e foi arranjado por eles, e depois de ouvir que eles terminaram isso fez com que Tiana recebesse rejeição de seu pai e também de toda a sua família por ter falhado nisso compromisso com Alex. Então devido a esse ato eles a excluíram da casa da família e agora ela não tem outra opção a não ser deixar a cidade. Mais tarde ela chega ao que seria sua casa de casal recém-casado depois que ela percebe que está sozinha e foi traída por seus entes queridos e sua própria família. Tudo porque ela é uma maga incrível que por acaso é melhor do que os outros e, portanto, faz com que as pessoas a odeiem sem motivo aparente. Depois de tudo que ela passou, isso deu a Tiana um certo olhar diabólico em seus olhos, pois ela não confia mais em ninguém e, portanto, faz com que as pessoas tenham medo dela e eles nem mesmo olharão para ela, e se acontecer de fazerem isso como esse barman fez, eles gritarão e fugirão instantaneamente,
pois ela parece tão feroz e hostil a quase qualquer um que ela olhe. Shanna não entende por que isso acontece e tenta sorrir mais. Mas nada parece tirar aquele olhar de seu rosto depois de ser tratada duramente pelas pessoas que ela amava. Ela também ficou sem dinheiro, assim como Nick, e não teve mais apoio de sua família nobre. Então ela tentou conseguir trabalho, mas todos a rejeitaram. Ela estava voltando para sua casa sem encontrar nenhum trabalho e de repente ela encontrou um anúncio para apostar em corridas dizendo que ela ficaria rica rapidamente em sua primeira aposta. Ela ganhou mais, então ela quis continuar apostando e ela aposta em muitas outras corridas, mas devido ao seu vício ela acaba perdendo tudo o que ela tinha. Tiana agora está muito triste e extremamente decepcionada consigo mesma. Ela se pergunta o que vai acontecer com ela. De vez em quando ela sai mais uma vez, mas desta vez ela descobriu sobre o clube de novatos de aventuras e começa sua jornada para encontrar o clube de aventureiros. Enquanto ela estava olhando para aquele anúncio, um homem se aproxima dela oferecendo a ela uma vaga em seu grupo, mas quando a garota se vira para olhar para ele, seu olhar instantaneamente assustou o homem tanto que ele fugiu. E essa é a história dela, sobre como ela acaba chegando no bar depois que Tana Nick pergunta ao clérigo como ele foi parar aqui também, e ele se apresenta como Zen e ele vem de outra cidade famosa antes de chegar ao labirinto na cidade anterior ao templo do deus Medler e o lugar onde ele costumava trabalhar como seu sacerdote. E ele já foi muito amado por todos os seus habitantes devido ao seu coração gentil e carinho por todos na cidade. Além de estar, é uma garota pertencente à família nobre chamada Mer, sendo tratada como uma princesa, e ela frequentemente traz algumas ervas para Zen. E naquele mesmo dia à noite ele estava trabalhando com essas ervas, mas Mary entra e traz muito mais ervas e ele agradece por ajudá-lo. Então ela o pega pela mão e pergunta se ele gosta dela de volta. Isso choca Zen e ele responde dizendo que ela ainda é muito jovem para ele e para encontrar alguém da sua idade. Ele é um homem muito amado que fez seu voto de ser um padre da cidade, portanto, ordena que ela volte agora, pois é tarde demais, e disse a ela que ela não pode sair com ninguém. Depois de ouvir isso, isso irrita a garota e depois de trocar algumas palavras fortes, ela foge gritando enquanto diz a ele que o odeia muito. Ela agora tem um plano para levar Heavy a Zen por rejeitar seu amor e quer sabotar sua posição como padre da cidade. Depois de um dia normal, Zen estava conversando com uma das pessoas da cidade sobre sua promoção para se tornar o que é conhecido como o alto clérigo, e tudo estava bem até que as autoridades chegaram de repente para prendê-lo. O plano de NL foi bem sucedido, já que ela inventou todo um plano para arruinar a reputação dele, dizendo que ele tentou se aproximar dela. Depois de fazer isso, claramente satisfez seu desejo por vingança. Isso deixou Zen muito triste e desapontado, pois ele era claramente inocente. Mesmo assim, eles o levaram para a prisão e o mantiveram lá por 3 meses. Depois de ser preso, ele foi banido de sua própria cidade. Então ele foi visitar um velho amigo que atualmente não sabia o que tinha acontecido. Então ela o deixou passar a noite em sua casa, e naquela mesma noite eles tiveram um encontro muito amoroso. No dia seguinte, esta mulher lhe oferece um pouco de comida e também recomenda que ele vá para a cidade de Labirinto e tente se tornar um aventureiro lá. É isso que ela acredita que tirará sua mente das coisas e de tudo o que aconteceu com ele. No entanto, ela insiste que ele vá embora agora e comece sua nova vida em outro lugar, pois ele é uma ótima pessoa e ainda é um homem jovem que deveria ter sonhado e aspirações. Ela diz a ele que ele pode provar seus talentos em outros lugares do mundo. Além disso, a mulher lhe dá algo que, segundo ela, outro inquilino havia deixado para trás em uma determinada noite, e a mulher entrega alguns itens valiosos de aventureiro para que ele possa desenvolver suas habilidades. Pois ele é apenas um clérigo. Depois disso, ele começou a procurar uma nova vida e esqueceu de ser um nobre padre. É por isso que Zen gosta de beber e estar com mulheres diferentes. No entanto, Nick diz ao grupo que espera que essas não sejam apenas histórias de bêbados e que sejam realmente precisas. Mas para provar que ele está falando sério, Zen diz a ele que depois de deixar este bar, ele irá direto para o poço para matar o rei demônio de Labyrinth City para ficar rico. No entanto, Nick não pensa em nada sobre isso no início e não presta muita atenção ao que ele está dizendo. Depois que Nick conta à garota dragão chamada Karen que é a vez dela contar sua história de como ela acabou aqui, então ela começa a explicar que algo de grande importância foi roubado dela e a pessoa que o levou era alguém que ela nunca pensou que a teria traído. Mas como ela está bêbada, ela começa a balbuciar sem parar sobre outras coisas aleatórias em sua vida e continua a beber. Mas naquele momento Nick cai em um sonho e então acorda no dia seguinte na casa de Tiana. Quando ele acorda, ele pensa que deve ter sonhado em encontrar outros aventureiros solitários, mas de repente as mesmas pessoas que ele conheceu já estavam no quarto com ele, e agora ele se lembra de tudo.
Aparentemente nenhum deles tem ideia de como todos acabaram aqui, mas porque são estranhos um ao outro e não em uma festa oficial. Tiana gentilmente pede que todos saiam para que os outros saiam de sua casa sem mais perguntas. Enquanto saem, Nick diz para eles pararem de repente. Ele começa a dar a todos eles uma pequena ajuda moral, assim como o ídolo Agathe fez por ele quando ele estava deprimido. Após o pequeno discurso de Nick, ele sugere que se os quatro não confiam mais na humanidade, então que tal eles confiarem apenas uns nos outros e se tornarem o grupo definitivo em busca de vingança por todos que os abandonaram? Todos concordam, pois não têm nada a perder, e mais tarde chegam a um lugar onde uma senhora os recebe a todos. Ela reconhece o protagonista como ele pertenceu ao conhecido grupo de mestres da guerra. Além disso, esta senhora afirma que entre eles há um sobrevivente que teria sobrevivido de forma milagrosa, tendo saído de um labirinto de classe C, e a pessoa sobre quem estava realmente falando era Karen, a estranha garota dragão. Ela fica tímida, mas admite que saiu viva, e o grupo fica orgulhoso dela depois que a mulher pergunta que nome eles querem dar ao seu novo grupo. Então Nick decide chamar seu novo grupo de sobreviventes depois que eles têm seu primeiro oficial reunião como um grupo, e Nick propõe que o grupo tenha 3 leis para que tudo corra bem e ninguém possa quebrar essas leis, e a primeira lei seria que ninguém pode envergonhar outro de seus hobbies favoritos, a segunda é ficar de olho nas finanças do grupo, e a terceira é sempre voltar vivo após suas aventuras. Depois de dizer as regras, Nick diz a eles que ele será o único a administrar o dinheiro do grupo sob a supervisão de Tiana, e o padre cuidará do cofre e manterá o tesouro seguro, mas devido a seus problemas de confiança anteriores, eles começam a protestar e discutir como Mickey seria o mais beneficiado com seu trabalho duro se ele fosse o único a administrar o dinheiro. Então eles começam a discutir um tópico muito importante, que é como eles podem confiar um no outro, e é verdade que todos eles são estranhos, e portanto, ainda são desconfiados, mas de certa forma todos concordam em deixar suas emoções do passado para trás e começar a confiar mais uma vez, pois não tem nada a perder desta vez, e todos se encontraram no bar, então eles precisam mudar de ideia. Caso contrário, sua vida será a mesma e eles serão miseráveis o dia todo. Portanto, eles terminam com a conversa em uma mudança de cenário. O grupo vai para sua primeira missão, um labirinto classe G chamado Aqueduto Viscus, porque eles são considerados um grupo novato. Eles só podem fazer mais 2 labirintos e terão que derrotar seus chefes para subir de nível para a classe F. Então o protagonista explica aos outros que não será muito difícil, já que esses labirintos classe G são basicamente campos de treinamento para os novos aventureiros entenderem como os labirintos funcionam, e enquanto eles entram no templo eles encontram um slime que será sua primeira presa, que eles caçaram. Então quando eles param para observar, o protagonista explica a eles que, embora os slimes pareçam inofensivos, eles podem comer quase tudo que aparecer em seu caminho, e enquanto eles comem eles crescem para um tamanho maior, e alguns cresceram tanto que eles podem atacar fazendas e comer vacas de fazendeiros. Entretanto, Nick também diz a eles como é fácil eliminar os slimes bebês, porque tudo o que você tem que fazer é extrair a gema de seus corpos. Com isso o grupo continua a ir mais fundo no labirinto. Enquanto isso, Nick pensa em como foi bom ele criar o grupo. Enquanto continua a caçar slimes, eles perguntam mais a Nick sobre os monstros neste labirinto classe G, e ele disse que são principalmente slimes, goblins, mas o labirinto de rank A terá a luta contra o chefe Demon Lord, e cada guilda de aventureiros tentará vencer o labirinto de rank A. Ele os avisa que, embora esses slimes sejam pequenos, eles ainda podem atirar partes de slimes em você. Então ele os avisa para nunca baixarem a guarda, mas Tiana continua acreditando que eles são inofensivos, e momentos depois um slime ataca e ela obtém um karma instantâneo suculento. Tiana fica furiosa com o slime Kung e então tenta atacá-lo, mas como ela não foi cuidadosa ao mirar seus poderes de mago, ela direcionou o ataque para Karen. Então essas duas garotas começaram a ter uma pequena discussão porque, de acordo com Karan, ela estava começando a não confiar em Tana para ser cuidadosa. Então ela avisa para não atacá-la novamente, porque caso contrário, ela responderá com um sopro de fogo, pois ela é o dragão que se move. O grupo continua a chegar ao topo do primeiro labirinto, e onde Zen percebe um slime gigante. Nick diz a eles que isso seria conhecido como o chefe do slime. Então, sem qualquer hesitação, Tiana rapidamente lança um feitiço de adaga de gelo muito poderoso contra o slime louco, causando isso para explodir, mas felizmente ninguém mais se machuca e eles conseguem pegar a gema do monstro, o que eles podem trocar por dinheiro. Depois de ser jogado para fora do labirinto, Nick aproveita a oportunidade para organizar o grupo e atribuir as posições corretas a cada pessoa. Então ele começa mostrando todos os seus
componentes e decide que ele deve ser o líder em situações de combate e é um aventureiro anterior, ele pode liderar uma exploração de qualquer labirinto. No entanto, ele não tem ideia sobre feitiços ou cura mágica, ele também não pode usar armas pesadas como Karen. Ele então sugere aos outros que façam o mesmo e contenha todas suas fraquezas como um gesto gentil de confiança ao grupo para saber os limites uns dos outros, mas como eles ainda são apenas estranhos, o resto do grupo está achando difícil contar a todos suas fraquezas depois que Nick explica que eles não precisam fazer isso agora, mas ele estava bem em deixá-los saber de sua fraqueza, pois essa é a única maneira de começar a ganhar confiança em seu grupo depois que Zen ouve Nick e aproveita a oportunidade para falar sobre suas habilidades como um curandeiro, mas disse que sua fraqueza é tudo. Exceto magia de cura e Tiana se levanta e fica na frente de Karen e aproveita a oportunidade para se desculpar pelo que aconteceu. E então explica a todos suas maiores habilidades que são magia de vento e água junto com seu poderoso ataque de relâmpago. Mas ela é péssima em magia de fogo e não consegue fazer as coisas que os parentes conseguem fazer e ela também enfatiza que é completamente vulnerável a ataques corpo a corpo e ela não sabe como usar as armas de outras pessoas. Karen não consegue lidar com isso. Tananá é tão legal e quando ela se senta Tiana está com frio no meio da floresta então ela espirra e cospe fogo, fazendo um mini fogo para Tiana, mas ela grita com ela dizendo que ela estava realmente mirando em seu rosto, que faz o grupo rir. Depois de aprender as fraquezas um do outro, eles exploram a floresta para encontrar a entrada para o próximo labirinto. Enquanto fazem isso, eles tropeçam no território Goblin. É aqui que Nick mostra seus verdadeiros talentos e derrota muitos Goblins em questão de segundos, chocando o resto do grupo para encontrar mais joias e subir de nível. Seu grupo Tiana executa um feitiço de detecção mágica e informa aos outros que há mais goblins e ela pode detectá-los a mais de 500 metros de distância. Zen diz a ela que não é muito comum ser capaz de detectar outras fontes mágicas de tão longe, já que o Zen estuda todas as artes mágicas. Depois disso eles entram em uma grande discussão sobre Nick e como Nick tem minado suas verdadeiras forças para o resto do grupo e eles concordam que a verdadeira fraqueza de Nick é ele esconder sua verdadeira força e não ter um grande ego ou simplesmente autoestima suficiente, pois ele é realmente muito mais forte do que mostra às pessoas e Curran percebe que ele só deixou um Goblin para ela matar de todo o grupo, mas enquanto eles discutem, Tiana os avisa que ela acabou de detectar outra fonte mágica muito poderosa vindo de dentro da floresta dos Goblins. No entanto, é tão forte que não pode ser apenas um Goblin. Nick os avisa que pode ser um ogro ou mesmo um goblin evoluído. Ele diz a eles que essas criaturas são incrivelmente difíceis de derrotar, mesmo como uma equipe, pois os outros são muito inexperientes e todos podem morrer se fizerem um movimento errado. Nick acrescenta que tudo dependerá dele e de cura, já que todos os goblins e ogros evoluídos são muito resistentes a feitiços mágicos, então Shan e Tiana só podem ser úteis como uma distração, enquanto Nick e Curran atacam os monstros com força bruta e habilidades de combate. No entanto, com Karen espada pesada eles podem ter uma chance de derrotar o monstro, então ela será sua melhor aposta. Eles então fazem seu caminho para o covil do monstro e eles veem um bando de goblins protegendo o ogro gigante. Curran faz o que Nick propõe e assume a liderança enquanto os outros seguem atrás dela. Então Zen junto com Shanna são responsáveis por dar alguma cura e aumentar o suporte enquanto mantém distância. Enquanto isso Nick lida com os pequenos goblins e lança um poderoso feitiço de fogo em sua espada e a levanta no ar. Então ela desce a espada para dar seu golpe final contra o monstro. Ela consegue derrotá-lo e divide a coisa em dois. Eles agora precisam extrair todos os chifres dos goblins. Nick estava lutando para puxar os chifres dos goblins e acidentalmente cai enquanto empurra a Karen, que quebrou sua caneta especial. A história muda para um breve flashback onde Curran é vista em um mercado de rua olhando para o mesmo colar que ela não podia pagar. Do nada, o comerciante começou a acusá-la de arranhar o pingente enquanto ele exigia que Curran pagasse por ele. Um aventureiro chamado Kalo interveio e expôs os esquemas do homem em troca de não relatar o incidente às autoridades. O comerciante foi forçado a dar o colar de graça. Ao fazer isso, Kerr não poderia estar mais feliz que ela prometeu sua lealdade a Kalos, o homem que ela acreditava que seria um herói, para retribuir a gentileza de si. O Curran sempre se jogava na linha de frente sempre que eles invadiam uma masmorra. Por tudo isso, Curran nunca sentiu que estava sendo explorada por ser uma espécie de dragão, até que um dia o homem que ela tinha em alta conta provou que ela estava errada enquanto ela lentamente perdia a consciência por
Causa do veneno da cobra gigante, Kalos deu o golpe final e matou o monstro após obter seu núcleo. Kalo e seus supostos companheiros a deixaram para morrer como se sua situação não fosse deplorável o suficiente. Kalo roubou a gema do Rei Dragão, a joia sagrada para o dragão, que ela foi incumbida de manter segura enquanto vivesse. Dias se passaram e ela ainda não conseguia encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro de Seal, e então ela parou de procurá-lo enquanto seguia com sua vida. Cura encontrou Fifo, aventureiro conhecido por ser o bode com sua força sobre-humana. A guilda permitiu que ele explorasse labirintos sozinho, além de ganhar atenção por suas aventuras ousadas. Fifo também era um famoso entusiasta de comida. Para encurtar a história, ele era basicamente a razão pela qual Cura encontrava conforto na comida. Verdade seja dita, melhor maneira de esquecer seus problemas do que lembrar a si mesmo que comida é uma companhia melhor do que humanos. No entanto, assim como Nick, ou mais especificamente todos os outros, ela decidiu encontrar um emprego para sustentar seu amor por comida. De volta ao presente, Nick é visto ficando todo agitado enquanto procura o mesmo colar para substituir o pingente quebrado, vivendo sua melhor vida como um otaku. Nick encontrou Agathe na loja, sentado no mesmo local onde se conheceram. Nick conta a Agathe sobre seu problema. Ela então o aconselha a não pensar demais nas coisas e apenas permanecer um bom amigo de Kururin. Mais tarde naquele dia, Nick finalmente se aproxima de Kuran, ao que ele descobre que ela não está chateada com o pingente quebrado. Ela acrescenta que, em comparação com sua vida antes, ela está aproveitando as coisas como elas estão agora. Parece que sobreviventes foram promovidos ao posto F, portanto, recebendo sua cota justa de atenção dos outros aventureiros, tendo um bom começo. Eles se reúnem para comemorar suas pequenas vitórias. Então Vilma convoca sua equipe oferecendo um trabalho para explorar o labirinto de Bond e procurar a espada sagrada. Espada de Bond. Uma vez dentro do labirinto de Bond, eles são recebidos por artificiais monstros que foram assados por chamas de Cor, seguindo o mapa que a guilda forneceu. De antemão, a equipe se depara com um corredor vazio com uma única luz. Nick toma a iniciativa de verificar a área até que a parede se abra, levando-os a um grande corredor. Piano ativa sua busca mágica e confirma que a costa está limpa. Para seu choque, alguém acende as luzes e uma voz estranha dá as boas-vindas à sua chegada. Olhando ao redor, eles encontram o dispositivo de onde o som está vindo. Nick duvida que seja a arma que eles estão procurando, pois não tem nenhuma lâmina presa a ela. Descontente com sua declaração, o dispositivo revela que ele é de fato o tipo de vínculo. Enquanto eles continuam discutindo, Bond diz a eles que recompensa aqueles que valorizam a integridade e a amizade. Para adicionar, ele afirma que além de ser uma espada lendária, ele é uma arma espiritual de grau anjo. Enquanto Bond tagarela sem parar sobre o quão bom ele é para limpar algumas masmorras, Nick e os outros confessam que planejam vendê-lo. Enquanto Bond expressa sua frustração, Nick o pega usando emoji de boca de dinheiro. O inferno desaba quando o sistema de guardiões é ativado, despertando seu protetor Amal Molum instantaneamente. Bond avisa os sobreviventes que o guardião não os deixa sair a menos que eles o derrotem. Tiana lança sua dança de gelo apenas para o Golem lançar os fragmentos de gelo de volta, atingindo Kurra. No processo, Nick imediatamente intervém e ordena que sua equipe recue, enfrentando o inimigo sozinho. Ele tenta cortar seu corpo, mas é um esforço feudal naquele ponto. Bond revela que o Golem é resistente a danos físicos. Por esse motivo, Bond sugere que Nick acione seu poder e o use contra o Golem, embora ele consiga ativar a espada. Ela se recusa a responder totalmente à pequena conexão de Nick com sua equipe depois que o Golem ataca Nick, fazendo seu corpo cair em um buraco no chão com Z impulsionando seu mana. Tiana tenta parar o monstro congelando seu corpo. Kuran, por outro lado, tenta resgatar Nick. O rapaz pede desculpas a Kuran por quebrar algo precioso para ela, ao que ela explica que ele não precisa se arrepender, como ela diz agora que o colar está quebrado. A ajudou a parar de se apegar ao passado e seguir em frente. Naquele momento, Bond diz a Nick para tentar ativá-lo novamente enquanto Tiana e Z lentamente aceitam sua morte. Uma entidade superior criada a partir de a fusão dos corpos de Nick e Kurran emerge do solo com suas habilidades combinadas e força de vontade. O Golem sofre uma derrota esmagadora depois de passar por todos os problemas de provar que o poder da amizade é real. Eles são informados de que a espada é um contradestino. No entanto, Vilmos informa que eles ainda serão pagos. Para seu alívio, as coisas tomam um rumo inesperado quando um jovem aparece dentro da guilda se apresentando como Kazuna, a forma humana da espada sagrada, e assim a equipe dá as boas-vindas ao seu mais novo membro. Como tal, Shanna sonha com seu antigo instrutor cuja carreira foi comprometida quando ele foi pego no estágio do escândalo por seu ex-noivo. Enquanto Kuran e Z acordam reprimindo suas emoções, Nick grita de terror quando sua ex-namorada Claudine aparece em seu sonho, pois descobre-se que é causado pela telepatia de Kazuna.
que eles têm usado ocasionalmente como meio de comunicação. Algum tempo depois, eles tropeçam em outro ogro para mostrar sua habilidade de combate. Kazuna decide conceder-lhes uma pausa no trabalho enfrentando o monstro sozinho usando sua técnica paralela. Ele invoca uma duplicata e com trabalho rápido derrota o ogro. Os membros reconhecem suas habilidades até que Kazuna admite que sua telepatia permite ele para pegar emprestado resistência e poder mágico deles. Ele então revela que possui as habilidades de esgrima dos guerreiros que o empunharam antes. Apesar de Kazuna agir de forma arrogante, eles acreditam que ele pode ser um trunfo para o grupo deles indo almoçar fora. O coração de Nick dispara um pouco quando Kuran os leva ao mesmo restaurante que apareceu em seu sonho. Curiosamente, ele vê Claudine lá dentro, aparentemente rezando para sua nova vítima, realizando o mesmo truque que ela usou em Nick. Ele intercepta o golpe de sua ex-namorada e salva o rapaz inocente após ser exposto aos seus esquemas. Claudine sai do local imediatamente. Mais tarde, o vigarista retorna espirrando uma cerveja gelada na cabeça de Nick com o líder do grupo, Leon, da Iron Tiger Corp. Claudine tenta provocá-lo para uma briga com Nick, mas a piada é dela quando Nick revela que Claudine deveria deixar o grupo se tivesse conseguido enganar o rapaz, levando a briga para fora. Leon pede desculpas a Nick, afirmando que planeja expulsar Claudine depois de atrair inúmeros problemas por ser um grande vigarista. Leon também expressa seu interesse em trabalhar com Nick, o parabenizando por ter encontrado os sobreviventes e extorquido os membros. Irritados com suas afirmações, Nick dá uma boa surra no tipo tigre até que o subordinado de Leon o derruba. Naquele momento, Kuran se junta à comoção, dando ao outro cara um gostinho do seu próprio remédio. De repente, Vilma e a recepcionista entram em cena não necessariamente para parar a briga, mas para sugerir resolver as coisas entre eles do jeito do aventureiro. Portanto, Leon desafia Nick para o tradicional soco de urso aritmético. Para nos deixar entender melhor o dito desafio, o soco de urso aritmético envolve 10 rodadas de luta enquanto os participantes trocam golpes dentro do ringue. Seus respectivos parceiros resolverão, simultaneamente, algumas questões de matemática em termos leigos. Quem pontuar mais alto no teste concede ao seu lutador um soco grátis para seu oponente. Infelizmente, Kuran, que é péssimo em matemática, é colocado contra a mulher que adora contar dinheiro. Claudine, zombando do primeiro como elo mais fraco do sobrevivente. Nos próximos dias, os membros ajudam Kuran a estudar para o próximo duelo. Enquanto eles estão nisso, Zão está ocupado pulando de bar em bar para o registro ao lado de Tana. Zão preenche todos os requisitos em termos de ter uma história de fundo trágica condizente com um vilão, mas ele escolheu liberar suas emoções reprimidas em de uma forma diferente. É então revelado que Z não só gostou de conhecer mulheres diferentes, mas também investigou o núcleo do Tigre de Ferro e aprendeu sobre suas operações ilegais. Com isso, os sobreviventes preparam um plano de contingência para vencer o duelo e, eventualmente, descobrir o lugar sujo de seu oponente. O dia para a aritmética Berknuckle finalmente chega enquanto os lutadores se enfrentam no ringue. Kuran começa a responder as perguntas até terminarem primeiro para seu deleite. No entanto, sua felicidade dura pouco quando é anunciado que Claudine acertou a maioria das perguntas, dando a Leon seu primeiro soco em Nick. Após levar um soco no estômago, Nick recebe um forte gancho de direita no segundo round, deixando Kuran frenético de preocupação enquanto Leon continua a ganhar tempo simplesmente desviando dos socos de Nick até o terceiro round terminar, o que termina a favor do primeiro. Incapaz de localizar qualquer pessoa suspeita por perto, Tana pensa em uma maneira de atraí-lo para fora e então ela sugere deixar os candidatos responderem as perguntas restantes de uma vez. Embora perder a aposta signifique que o derrotado levará todos os 7 socos de penalidade, Nick aceita o desafio. Vilma concorda como atual e Claudine retoma sua batalha frente a frente seguindo a mudança nas regras. Tana sinaliza para Z e Kazuna se juntarem a ela enquanto tentam pegar o culpado em flagrante. Acontece que a outra parte usa a joia da telepatia com Beck dando as respostas para Claudine. No final, as autoridades prendem a Iron Tiger Corp por trapaça e logo em seguida por outros crimes que ainda não vieram à tona. Com Claudine presa, vários homens acabaram de ser salvos de sofrer desgosto e perder suas economias em outro lugar. Leon é interrogado por seu envolvimento com um tesouro que está desaparecido há anos, alegando que a espada nem apareceu no mercado negro. O guarda ameaça submeter Leon à tortura para poupá-lo do trabalho de procurá-la. Leon invoca a arma espada da evolução ruinosa depois de ganhar muito dinheiro lutando
Com os nós dos dedos, os sobreviventes fazem uma pausa. N e Kazuna se juntam a Tiana no cassino para experimentar o melhor sorvete que está sendo servido lá, apenas para ouvir que está esgotado. Com um olhar presunçoso em seu rosto, Tana pega todas as fichas de jogo dos jogadores. O namorado de Doni Agot sai da mesa de jogo furioso por sua perda. De uma só vez as pessoas começam a correr quando Leon, que evoluiu para um monstro e escapou do calabouço ativando o poder da espada, entra em fúria. Procurando por Nick, ele esbarra em Tiana, que não consegue acreditar no que vê quando ela realmente percebe a verdadeira identidade do monstro. Falando de Leon, ele revela que sua transformação aumentou seu olfato a ponto de ele poder sentir o cheiro de mentiras. Ele ameaça esmagar Tiana se ela mentir sobre o paradeiro de Nick. Naquele instante, Tiana diz a Leon que mantê-la refém não faz sentido, afirmando que os sobreviventes não são amigos. Em primeiro lugar, apenas um bando de pessoas paranoicas que se uniram por causa de sua profunda desconfiança da humanidade. Assim que Leon abaixa a guarda, Tananá lança um ataque furtivo e corre para a saída. Para seu choque, Leon parece Skades alcançando. Rapidamente, Tiana ordena que Donnie pegue Agatha e fuja da cena imediatamente. Sozinha com Leon, Tiana enfatiza que Nick não vai salvá-la, para o que ele realmente sente que ela não está mentindo sobre suas alegações. Pensando que manter Tiana viva não serve para nada, Leon decide apenas despachá-la. Não muito depois que eles pensaram que Nick não iria aparecer, ele bloqueia o ataque de Leon com Kazuna em sua forma de espada. A evolução detecta instantaneamente a presença de Bon, levando Leon a ativar seu poder total. Em um piscar de olhos, Leon evolui para um monstro muito mais cruel. Como resposta, Nick e Tiana tentam testar sua amizade e vejam só, eles se fundem com sucesso em um só corpo. Os dois em um guerreiro tenta conter Leon, que é incapaz de controlar sua mente e corpo contra sua vontade. Leon enlouquece, prejudicando civis inocentes no processo. Ele continua a lutar contra a evolução em uma tentativa vã de se libertar e provar que ele não é um mal absoluto. Leon lentamente sucumbe à lavagem cerebral da evolução, explorando as emoções de seus portadores para suas intenções sombrias. Ao ver uma abertura, Tana e Nick envolvem o corpo de Leon com as cartas antimágicas de seu, trazendo de volta ao normal. Mais tarde naquela noite, Nick visita Leon na prisão. Nick diz a ele que eles já selaram a evolução. Ele acrescenta que ele e Tiana estavam cientes de que Leon tentou desesperadamente não matar ninguém. Apesar de estar sob o controle da evolução, a série nos leva a outro flashback quando Agatha ainda era conhecida por seu nome verdadeiro, B. Huggins. Ela ajudou com o trabalho no bar de Donnie e ocasionalmente cantou quando teve a chance. Pouco fez ela sabia que um produtor musical estava por perto, e o resto é história. No momento em que ela foi escolhida para ser uma ídolo e viu ídolos se apresentarem no palco, ela sabia que estava destinada a ser como eles. Era tudo arco-íris e borboletas até que seu namorado começou a mostrar suas verdadeiras cores. O negócio de Donnie foi por água abaixo e ele ficou desesperado para economizar seu pão e manteiga, sabendo muito bem que Agatha estava ganhando muito sendo uma ídolo. Donnie continuou pegando dinheiro emprestado. Não demorou muito até que ele se viciou em jogos de azar e, coincidentemente, ele encontrou a própria rainha do jogo, Tiana, sem saber da fusão de Tiana e Nick. Quando a cavaleira fez sua grande entrada e derrotou Leon, Agatha sentiu algo crescer dentro de seu coração. A partir de então, ela olhou para a cavaleira como um modelo e chamou sua senhora paladina de volta ao presente. Donnie recebe dinheiro suficiente para cobrir suas dívidas em troca do fim de seu relacionamento com Agatha. Como parte do acordo deles, ele deve tratar Agatha como uma estranha se eles se encontrarem nas ruas alguns dias depois. Agatha faz um show para seu retorno, acreditando seu retorno à deusa que ela conheceu no cassino. Em um pouco tempo depois, Nick percebe que ela está falando sobre eles, sobre os quais ele não sabe exatamente o que sentir. Para dar o pontapé inicial em seu show, Agatha canta uma nova música dedicada à sua senhora Paladin, pois parece que uma criatura desconhecida chamada Stepping Man está supostamente levantando preocupações pela cidade. Obcecada por Stepping Man, que é retratado como um monstro sequestrando as crianças, é Kazuna. Enquanto seus companheiros não acham que tal criatura exista, Olivia, uma repórter, uma aventureira, expressa seu interesse em Stepping Man, pedindo que a contatem assim que testemunharem qualquer avistamento suspeito. Ao cair da noite, Nick e Kazuna são vistos saindo alegremente de um show. Quando o último sente que Z está em perigo, os amigos do show procuram apressadamente até encontrarem um suposto Stepping Man em um beco. Kazuna ataca a criatura misteriosa, mas infelizmente ele perde de vista seu alvo. Depois disso, Zen aparentemente protegendo uma jovem garota conhecida como Ren. A garota afirma que ela, como Salem, era de fato Stepping Man, enfatizando que sua mãe tem investigado a existência do culpado. Zen diz a todos que acredita na declaração de Ren e até elogia a bravura de sua mãe. Estranhamente, Rina pede que eles levá-la como sua aprendiz, para a qual Nick imediatamente intervém,
pois ouviu falar do mesmo cenário antes. Surpreendentemente, Zão está calmo e controlado enquanto recusa seu pedido, sugerindo que ela descanse para clarear a cabeça enquanto Rena espera pelo menos abraçar Zão. Eles a impedem de fazer isso. Zão então lembra Rena que ela não deve se aproximar dele até que ela se torne adulta, indo para os arredores da cidade Labirinto. Os sobreviventes entram em uma guilda conhecida por ter caçadores de recompensas em vez de aventureiros. Lá, eles pedem à recepcionista qualquer pista sobre a identidade do homem a passo, já que eles não dão informações sobre grandes recompensas para novos aventureiros. A recepção decide que eles façam uma missão de nível intermediário e capturem um homem chamado Reio enquanto discutem a recompensa. Ash, um dos caçadores, parece chateado com os aventureiros assumindo seus empregos, sugerindo que eles deveriam se limitar à caça de goblins, enquanto Ash pede uma aposta. Tiana bate uma bolsa de moedas na mesa apostando em seu sucesso para levar Reio para a guilda em seu caminho para seu destino. Os sobreviventes são avisados pelo porteiro para ficarem fora do caminho de Narva. Mais tarde eles encontram um grupo de bandidos que eles facilmente reprimem, espremendo qualquer informação sobre Hal. A localização de S. Continuando sua busca, Zen não pode deixar de se sentir incomodado ao ver as condições de vida das pessoas na área. Logo depois eles conseguem encontrar A e capturá-lo com pouco ou nenhum esforço. Assim como eles estão prestes a deixar na Lara, outro espadro os intercepta. Revelando que Reio é seu paciente para contrair a doença do Diabo Amarelo, eles mencionam a recompensa pela cabeça de Reio, forçando Nalara a entregá-lo. Como esperado, Kazuna aproveita a oportunidade para perguntar sobre Stepping Man. Enquanto eles não conseguem nada de Nalara, Reio os informa sobre um repórter distribuindo doces e falando com crianças nas ruas. De volta à guilda, Shanna pega o dinheiro da aposta e oferece a todos uma bebida. Na manhã seguinte, a recepcionista dá a eles o pagamento, junto com os arquivos do caso conectados a Stepping Man. Naquele momento, Olivia aparece entrevistando o garoto desavisado depois de ouvir os sentimentos de Kazuna e Kur sobre seu primeiro encontro com Stepping Man. E Olivia Nick confronta o repórter quando ele começa a interrogar. Olivia ela escapa pulando pelo telhado, deixando o esforço de Kurran e Tiana para proteger as saídas inútil. Algum tempo depois, a mãe de R.A. os cumprimenta e expressa sua gratidão por salvar sua filha. Parece que a é bem famosa entre os aventureiros, como Nick diz que ela está em uma classificação A. Também conhece Fif, compartilhando que o último agora é uma classificação S. De repente, Ren mais uma vez se abre sobre querer ser o aprendiz de Z. Pelo que parece, Zão tem colocado uma fachada, enquanto confessa que desenvolveu uma fobia de garotas como Ren. Quando ela pergunta a Z por que ele a salvou, ele diz que qualquer um teria feito o mesmo que disse. Zão admite que ele mesmo ficou surpreso pensando que ele poderia superar seu medo. Um dia depois de se abrir sobre seu passado doloroso, a discussão deles muda para o problema urgente de derrotar Stepping Man. Nick implora-a para ensiná-los como vencer uma força formidável para começar a dar a eles uma bebida de cogumelo que pode liberar suas habilidades mágicas latentes. Após uma rápida conversa estimulante, é um treinamento físico intenso projetado para deixá-los lutar Stepping Man no ar. Falando do inimigo, os sobreviventes encontram Stepping Man mais uma vez. Embora ele consiga escapar, eles começam a pensar que Olivia pode não ser a culpada, pensando que o sequestrador usa algum antigo ferramentas mágicas. Nick paga Leon uma visita em troca de alguns pãezinhos cozidos no vapor. Leon menciona a gema do Rei da Ilusão, que pode alterar a presença de alguém e tentar combater as ilusões. Leon revela que eles só precisam enfrentar o inimigo descobrindo o nome do usuário. Após a investigação de Zão e Tiana, eles conseguem restringir a zona do inimigo, levando-os de volta aos arredores da cidade. Para sua decepção, o porteiro dá uma atualização sobre casos aleatórios, deixando-os pisando em gelo fino. Caminhando em uma névoa pesada, Olivia ataca Nick enquanto ele exibe o resultado de seu treinamento com Olivia o acusa de ser um homem atropelado. Kazuna usa seu paralelo para atacá-lo apenas para ser combatido pela mesma técnica. Nick chama seu nome, mas nada acontece e assim eles têm uma conversa. De acordo com Olivia, ela é realmente uma repórter e também é conhecida como um homem atropelado. Para esclarecer as coisas, Olivia só compartilhou o mesmo título como era chamada quando era uma aventureira em tempo integral. Ao confirmar que nenhum deles é a pessoa responsável pelo sequestro de crianças, ambas as partes decidem trabalhar juntas para encontrar o verdadeiro negócio. Em outro lugar, Olivia e os sobreviventes pararam a última vítima do homem que pisa na esperança de encontrar algo que possa agilizar sua investigação. Examinando o cadáver da pobre garota, Zin descobre um fragmento de gema do Rei da Ilusão sob o corpo da criança. Quando Olivia quebra a gema, uma marca queimada aparece no braço da garota e vestígios do tratamento da doença do Diabo Amarelo se manifestam. Olhando para o arquivo do caso da vítima, eles
Percebem que as evidências apontam para o local que eles visitaram uma vez lá e então Zin acha que eles podem ter encontrado o homem que pisa. A próxima cena mostra Nick se envolvendo em um combate individual com um homem que pisa no chão. Assim que ele chama seu oponente pelo nome, a ilusão desaparece, revelando o rosto do ex-padre Nalara. Enquanto os dois aparentemente estão em pé de igualdade, Nick consegue deixar Nalara cair em sua armadilha pegando a escada. Cercada pelos sobreviventes, quando Zão pergunta por que ele espalhou a doença do diabo amarelo, Narver revela que sua filha morreu disso. Para piorar as coisas, as pessoas começaram a espalhar rumores sobre sua filha pulando de um relacionamento para outro quando a doença foi supostamente transmitida sexualmente. Bem, a verdade é que sua filha entrou em contato com o sangue infectado de um dos pacientes de Nara enquanto ela estava apenas principalmente tentando copiar o que seu pai estava fazendo. Como médico, recusando-se a deixar sua morte ser em vão, Nara procurou desesperadamente por uma cura, mesmo que isso significasse sacrificar crianças inocentes. Zão ataca Nara por desconsiderar a dor indescritível que suas vítimas e suas famílias sentiam. Nalara impenitente cai na gargalhada, alegando que se livrar dele não mudará nada, enquanto eles entram em uma discussão acalorada. Kazuna alerta os outros que alguém está chegando à noite. A armadura completa do amanhecer tenta silenciar Nalara, perfurando seu corpo. Zen tenta curar Nalara, mas logo é jogado no chão. Kuran e Tana, enfurecidos, disparam um ataque simultâneo, mas sem sucesso, pois são derrubados facilmente. Olivia pula na cena para ganhar algum tempo para eles, chamando o inimigo de Máscara Branca. Surpreendentemente, ela consegue bloquear sua lâmina com as próprias mãos, indo com tudo para a ofensiva. Olivia distrai a Máscara Branca, dando a Nyx um tempo suficiente para fundir seus corpos em um, percebendo que seus oponentes possuem uma relíquia semelhante. MK Branco prende Olivia em um barreira mágica para impedi-la de interferir. Aparentemente a barreira está cheia de pressão que logo esmagará seu corpo enquanto ela fica lá dentro. Eles tentam salvar Olivia, mas são parados por Máscara Branca em nenhum momento. Dominados pela força absoluta do inimigo, o Guerreiro 2 em 1 aproveita a velocidade de Nick, jogando no ponto vulnerável da Máscara Branca com o Cavaleiro todo focado em seu oponente. A barreira enfraquece, dando a Olivia sua chance de escapar. Ela tenta distrair a Máscara Branca novamente. Assim que o inimigo acredita que ele finalmente leva a melhor, Bond o esfaqueia no rosto, impressionado por alguém provar estar à altura de suas habilidades. Máscara Branca foge da cena e manda o prédio para uma grande explosão. Felizmente, eles sofrem apenas ferimentos leves, embora Nalara possa ser um caso diferente, sabendo muito bem que ele vai morrer da maldição da Máscara Branca ou de ser infectado com a doença do Diabo Amarelo. Nalara diz a eles para saírem antes que o prédio desmorone. Zen lança um feitiço para pelo menos distrair Nalara da dor antes que eles escapem do local. Enquanto os sobreviventes se sentem aliviados após resolver o mistério por trás do homem que pisou em Olivia, inteligência artificial os avisa sobre uma ameaça maior com a Máscara Branca solta e a alta probabilidade de que alguém mais poderoso controle Olivia os aconselha a não fazer isso. Abaixam a guarda. Finalmente, ela revela sua verdadeira natureza. Além de ser uma repórter, uma aventureira e um homem de passo, ela também é uma arma antidemônio de nível espiritual chamada Espada da Proeza. Após o incidente com o Homem de Passo, os sobreviventes caem em profunda melancolia. Como tal, Nick se lembra do rosto do bandido que assassinou seus pais. Se não fosse por Argus, ele teria morrido e deixado o sacrifício de sua família não acontecer. Depois de salvar Nick do Aisalan, Argus o levou como membro de inúmeras artes de batalha. Embora Nick já tenha sido expulso da guilda, ele ainda mantém a adaga quebrada que Argus deu a ele. Enquanto isso, ZM age como sucessor de Nalgara, pois dirige uma clínica na mesma vila pobre. Em retrospecto, ele realmente não sabe se está fazendo isso para prestar seu respeito ou apenas para se satisfazer. No entanto, Zão fica feliz em ajudar qualquer pessoa necessitada. CH, por outro lado, acorda constantemente no meio da noite. Ela tenta desabafar voltando a jogar, mas, estranhamente, não ganha nada. Não satisfaz mais seu Kuran, que sempre sorri quando se encontram dentro da guilda. Percebe que ela não se esqueceu completamente de Kalos. Não importa o quanto ela tente deixar tudo no passado, ela quer fazê-lo pagar por roubar a gema do Rei Dragão. Mais tarde ela se depara com o mesmo comerciante fazendo o mesmo truque com uma jovem. Instantaneamente o homem se encolhe ao ver Kuran finalmente deixando a garota ir embora. Naquele momento Nick e os outros chamam sua atenção pedindo que ela se
Junte a eles para assistir ao festival a caminho de se divertir. Depois de um longo tempo, Olivia aparece correndo para alcançá-los com seu tom filar ininterrupto. Tananá lê as notícias antes que Olivia possa falar sobre a ressurreição do deus demônio das trevas. Finalmente, deixando suas palhaçadas brincalhonas, Olivia explica que a Máscara Branca pode estar envolvida nisso. Ela também fala sobre encontrar o mercado negro onde a gema do Rei da Ilusão foi vendida. Enquanto Olivia volta ao seu estado normal, Curran pergunta se há uma possibilidade de que a gema do Rei Dragão tenha acabado no mercado negro também para fazê-la se sentir melhor. Seus companheiros sugerem que eles transformem seu C para a joia sagrada em uma busca pelos sobreviventes e assim a equipe está de volta, toda animada para perseguir os bandidos em outro lugar. Kazuna e Olivia trocam pontos de vista sobre os dois artefatos que sobreviverá aos sobreviventes, pois Olivia sente que eles não têm ambição. Kazuna acha que eles ainda tem um longo caminho a percorrer para fortalecer sua determinação, o que disse que eles têm fé suficiente em seu potencial, acreditando que podem conquistar o deus demônio das trevas e talvez salvar o mundo. Obrigado por assistir. Assista ao próximo vídeo e até a próxima, meus companheiros mestres da trama. Cuidem-se.